Então, pessoal, nessa nossa videoaula, nós vamos aprender a baixar o conector para o MySQL Java, anexar isso dentro do nosso projeto VS Code, criar uma classe, nós vamos criar separadamente uma classe só para conexão com o banco, e através dessa classe nós vamos criar a tabela no banco e ainda inserir os dados nessa tabela. Para que você consiga lidar com tranquilidade no nosso vídeo, além de capitular os dados aqui, nós colocamos do lado aí em qual minuto começa a falar de cada tópico, de forma que se você tiver dúvida, você pode ir exatamente naquele tópico que te interessa. Vem comigo aprender de uma vez! E voltamos então para essa nossa aula. É claro que você já tem que ter essas ferramentas instaladas. Se você chegou aqui é porque você quer saber como fazer essa ligação. Mas vale a pena lembrar, ó, está lá. Nós vamos usar o Visual Code com o devido JDK instalado. Né? Eu preciso de uma conexão com MySQL. No meu caso aqui eu vou usar o Champ. Eu instalei o Champ, criei um banco de dados local e é nele que eu vou conectar. Mas basta trocar o endereço para onde o banco está. E, obviamente, uma base de dados, um banco de dados já existente no MySQL, que você criou lá com o Create Database no seu banco de dados. Simbora, que a aula está começando. É baixar e anexar o conector MySQL na nossa aplicação. Então você abre o Google e pesquisa Java Connector MySQL. E aí você vem nesse link da página dev.mysql.com. Uma vez aberto o site, você vem aqui e escolhe a opção Plataforma Independente. E escolhe o arquivo zip, o zipado. Clique em Download. Ele vai pedir a conexão da comunidade. Você pode ignorar só vindo aqui em Just Start My Download. Ele já baixou o conector aqui no seu computador. No meu caso, eu extraí esse conector e eu criei uma pasta local chamada Java e coloquei todos os meus anexos, bibliotecas, códigos testes, eu coloco tudo nessa pasta Java. Fica melhor, mais concentrado e até o JDK eu também instalei dentro dessa pasta Java. Mais fácil da manutenção, se eu tiver que carregar para outra máquina, eu simplesmente copio a pasta Java e levo embora. Muito bem, uma vez que você fez isso, você vai ter no seu computador lá uma pasta Java. E eu ainda coloquei dentro da subpasta MySQL, tá aqui dentro, ó, MySQL Connector, tá? C Java, MySQL Connector. O seu pode ter descompactado direto aqui dentro, não há problema, pode ser assim mesmo. O passo seguinte agora é eu anexar isso no meu projeto VS Code. Então posso fechar isso aqui, vou abrir o VS Code e vou abrir um projeto que eu fiz aqui, projeto simples em branco, tá? Você pode criar também. Por que eu vou usar esse projeto aqui? Porque eu já tenho um pequeno código aqui que pode nos servir de exemplo. Espere ele carregar. Tá? Deixa eu pôr aqui no meu app Java aqui. Estou esperando ele carregar o projeto aqui. Ó. Uma vez que o VS Code deu a carga aqui do projeto Java e as suas dependências, ele vai criar uma das opções aqui embaixo, é a Referência de Libraries. Então você vem aqui, clica em mais e vai lá na pasta C /Java no seu computador. Aqui deve estar a sua pasta direta, não tem problema, eu coloquei dentro da subpasta aqui. E vai escolher o arquivo jar. Selecionar. Ele passou agora a fazer parte aqui do seu projeto Java. Agora nós vamos
trabalhar uma classe para essa conexão. Eu já baixei, então já fiz os 2 passos iniciais. Baixei a biblioteca, anexei ela no meu projeto. Posso fechar isso aqui. Uma vez referenciada a biblioteca dentro do meu projeto, agora eu estou livre para utilizar as bibliotecas necessárias e fazer a conexão com o banco de dados. Como é que nós vamos fazer isso? Eu vou criar um novo arquivo aqui, e vou fazer pelo menu e não os atalhos, para que você veja com bastante cautela. Criei um novo arquivo, vou salvar esse arquivo, ele vai me pedir o nome, vai cair dentro do meu projeto, e eu vou colocar conexão mysql.java. Vou aproximar o código aqui para que vocês vejam bem de perto. Então está aqui o meu arquivo. Tem um em branco aqui, deixa eu jogar fora. Está aqui o meu arquivo, conexão MySQL. Bom, agora eu posso começar a descrever, né, os objetos de conexão para esse banco. Primeira coisa que nós precisamos saber é que precisamos importar aqui as bibliotecas SQL do Java. Então você precisa inserir esse import. A conexão com o banco MySQL se resume em 3 coisas. Uma URL, um usuário e uma senha. Então eu vou declarar aqui public static string URL. A mesma coisa, usuário e senha. Bom, qual vai ser a URL? No meu caso, eu estou usando a conexão local, então eu tenho que ser explícito jdbc, que é a biblioteca, a conexão com qual banco de dados, e aí eu passo o endereço desse banco de dados. No caso meu aqui local, localhost. E passo a seguir o nome do banco de dados que eu estou utilizando. Eu vou colocar aqui o banco que eu criei, específico para essa videoaula. Então essa é a linha de conexão com o banco de dados. Eu tenho aqui um usuário root, cuja senha também é root. Vou colocar uma nota aqui para você que está aí vendo o vídeo, que a instalação padrão do XAMPP, a senha é vazia, ok? Reduzir na tela aqui um pouco. Então, temos aí nossa primeira informações de conexão. Vou esconder aqui o Explorer para termos uma visão mais ampla aqui. Agora eu vou criar os objetos de conexão. Quais são eles? Eu preciso de um objeto connection, que eu vou chamar aqui de dbcon. Também precisamos de um statement, que eu vou chamar aqui de SQL Manager. E por último, nós precisamos nessa nossa classe um objeto para guardar os result set, que eu vou chamar de result SQL. Salvei o meu projeto. Já temos aqui todas as condições para abrir a conexão com o banco de dados. Então nós vamos fazer isso através de um método que eu vou declarar aqui, public void open connection open database. O que nós vamos fazer?
é importante que nós coloquemos as conexões com o banco de dados num bloco protegido. Então, vamos usar o objeto dbcon dentro de um try except, driver manager, get connection. Aí é só passar as minhas variáveis URL e user pwd. Se você quiser, você pode fazer a impressão aqui da informação de que está conectado com sucesso ao Lambda. Conectado com sucesso em Vou aproveitar e vou criar um objeto de gestão do banco, que é criado a partir do dbcon, create statement. E aqui no final eu faço o tratamento da exceção. Trazendo a mensagem erro. Então, o primeiro passo de abrir o banco de dados já está aqui. E eu vou criar também, então, o método para fechar close database. Fechar a conexão com o banco. Esse método vai invocar a destruição do manager e vai invocar também a destruição do dbcon. Ele dá um erro aqui, porque essas exceções são obrigadas a ser tratadas com o banco de dados, que são SQL exception. Então, clique aqui, add throws, ele vai inserir a declaração necessária para que o banco de dados, então, tenha a classe adequada de tratamento. Bom, nesse momento, nós já conseguimos testar se a conexão está ocorrendo com sucesso ao nosso banco de dados. Ok, como um dos últimos procedimentos aqui da nossa classe, eu vou criar aqui um método, não vou retornar nada, e esse método vai simplesmente executar uma query no nosso banco de dados. Bom, com base em que eu executo essa query? Eu, basicamente, vou chamar o objeto, vou chamar do SQL Manager, vou mandar ele executar um update. Embora o nome ele seja update, ele faz a execução dos insert, delete, né? Insert, delete, update, create, todos podem ser chamados através desse comando. E ele retorna, na verdade, se nós olharmos a documentação dele, ele retorna a quantidade de dados que foram manipulados, né? A quantidade de dados que foram manipulados. Então, eu vou aproveitar isso para retornar como resultado para o usuário. Retorno. No entanto, isso aqui é aconselhável também colocar dentro de um código protegido, porque caso ocorra algum erro, né? Vou até copiar o código aqui, mesma coisa. Caso ocorra algum erro, eu possa informar o usuário do problema que está acontecendo com o banco de dados. A nossa classe vai se resumir a isso. Ah, sim, aqui faltou, ó. Faltou eu passar aqui qual é a SQL que se quer executar, ok? Estou corrigindo aí. Está aqui a query agora com o comando. Muito bem. Feito isso, eu posso, no meu ambiente aqui, fazer o seguinte teste.
fazer o seguinte teste. Primeiro, testa o banco de dados. Eu vou declarar aqui do tipo conexão MySQL DB, vou chamar de DB1, ok? Igual a new conexão MySQL. Vou declarar uma string aqui, SQL, que eu vou criar aqui, por exemplo, create table cidade e vou dar para ela a seguinte coisa. Eu quero o campo CD cidade int primary key auto increment. E o segundo campo vai ser o nome da cidade, var char 200, fechou. Entendeu mais? Fechou. Então tá aqui a minha query. Tá aqui a minha query. Eu vou então chamar db1 ponto abrir a conexão open database db1 ponto executa query SQL tudo certo. Se funcionar, não vai dar nenhum erro. Eu vou mandar executar a segunda query, que vai ser insert into cidade. Não preciso inserir o campo auto-increment, value New York. Fecha aspas. Então, resumindo aqui, eu crio a conexão, crio uma query, abro o banco de dados, executo a query, executo a segunda query e, por final, fecho o banco de dados. Pronto. Eu tentei matar o programa aqui, não tem problema. Está aqui a nossa conexão. Vou abrir aqui o Workbench. Conectar ao meu banco local. Notem que o banco aqui está vazio. Não tem tabelas. Ok? Então, olhando agora todo o código, olha aqui. Nós criamos o objeto de conexão, de acordo com a classe que eu já tinha definido aqui. Criei uma string, que na verdade é um create table. Abro o banco de dados e executo aquela query. Depois eu mudo o conteúdo, inserindo, dando um outro comando SQL, inserindo o conteúdo. Executo a query de novo, fecho a conexão com o banco. Se nós olharmos aqui no meu banco MySQL, está lá o banco Appendiz, e ele não tem nenhuma tabela. Vamos então executar? Vamos executar? Volta. Vamos voltar aqui e vamos executar a nossa aplicação. Bom, a minha aplicação exibe um menu aqui embaixo de estoque, mas não é isso que eu quero saber. Quero saber se executou com sucesso. Olha aqui, ele conectou com sucesso no banco, mas deu erro na SQL. Deu erro na SQL. Deixa eu ver aqui onde ele foi erro. Aí não conseguiu criar a tabela, olha só. Não conseguiu criar a tabela. Então deixa eu olhar aqui. Saindo do meu terminal. Create table cidade, cidade, int, primário, auto-increment, vírgula, não vai achar. Ah, faltou fechar o parênteses aqui, ó. Vamos executar de novo. Mas já deu para perceber que ele conectou no banco de dados, né? Sistemas prontos,
feitos assim na hora que são bons, né? Mostra. Ah lá, conectado com sucesso. Nem deu erro, nem nada. Vou então aqui no meu Workbench. Deixa eu aproximar a tela para vocês verem um pouco melhor. Tô vendo dar um zoom que depois eu não consigo tirar ele. Table. Refresh. Ah lá, já tem a tabela cidade. Select Rows. Tá aqui dentro a New York Highway. O que significa que ele fez com sucesso. Para dirimir todas as dúvidas, vou até deixar aqui, ó, vou voltar imediatamente aqui e vou trocar o nome da cidade. Só que agora, né, obviamente eu não preciso mais criar a tabela. Então, posso até colocar if not exists, já que é MySQL, né? E vou criar Rio de Janeiro. Executar a aplicação. Ah, tudo bem, ele deu erro nesse comando aqui. Deu ter errado. Acho que o if not aqui é antes. Mas tudo bem, não vai precisar mesmo criar a tabela. Eu quero saber se ele executou esse aqui. Olha lá, cidade do Rio de Janeiro. Está concreto. Bom, agora cabe à sua criatividade fazer isso aqui. E antes que você me pergunte e fique chateado, e como é que eu uso o select? Bom, o select, no caso do Java, nós vamos ter que usar o result set. O result set para extrair os dados do banco de dados. Mas esse assunto para uma nova aula. Muito obrigado pela sua presença até aqui. Se inscreve no nosso canal aí para nos incentivar a criar conteúdos legais como esse, para que você aprenda com mais facilidade e de uma vez por todas. Valeu!